E aí pessoal, eu sou o Luiz Henrique, esse é mais um conteúdo do Cidadão Contábil. Hoje eu vim para falar um pouquinho sobre a hierarquia das leis trabalhistas. Eu vou citar as partes mais relevantes e aí você já vai ficar por dentro dessas informações. Bom, vai rodar a vinheta e tamo junto. Bom pessoal, falando um pouquinho sobre a hierarquia das leis trabalhistas, certo? Nesse caso a gente pode entender separando ela em duas partes, a de nível superior e a de nível inferior. As de nível superior, nesse caso, seriam aquelas leis que estão ali mais abrangentes para tratar sobre direitos, deveres ali das partes. Agora, as de nível inferior seriam aí, nesse caso, as que tratam de situações mais específicas, certo? Então, nesse caso, essas seriam as diferentes. Então, temos o seguinte, a gente tem a Constituição Federal, que nesse caso é a lei suprema aí, também para vivência em sociedade. Então, a Constituição Federal ela também é uma norma que é regida em sociedade, ela foi estabelecida em 1988, a partir de então foi seguido dessa forma com a Constituição Federal. Não só para a questão trabalhista, mas na questão geral aí para o Brasil em sociedade. Com relação à segunda, seria nesse caso a CLT, que aí é o conjunto de leis trabalhistas ou conjunto de leis esparsas, né? Como foi estabelecido lá a partir de 1943. Aí durante esse período foram estabelecidos novos decretos, foram estabelecidas novas leis para aprimorar os direitos trabalhistas das pessoas. A gente pode entender também que a jurisprudência foi uma nova complemento aí. Nesse caso, a jurisprudência também faz parte disso. A jurisprudência, nesse caso, seria aí um conjunto uniforme de sentenças proferidas por juízes, certo? Então aí seria isso a jurisprudência. Temos também a doutrina. A doutrina, nesse caso, seria aí um conjunto de pareceres juristas, certo? Então seria aí um conjunto de pareceres juristas estabelecidos aí por estudiosos do direito, certo? Então os estudiosos do direito dão alguns pareceres nesse caso. Podemos acrescentar também a norma coletiva de trabalho. Então a norma coletiva de trabalho seria aí uma negociação entre um representante do sindicato, um empregado do sindicato, e também uma negociação com o empregador, certo? O empregador dessa empresa, eles fazem essa negociação e aí formam essa norma coletiva de trabalho. Logo em seguida a gente tem o regimento interno da empresa, certo? Esse é o que está mais próximo do funcionário, regimento interno da empresa, e temos o contrato individual de trabalho, que o funcionário assina junto com o empregador. Então são os mais próximos aí do empregado e empregador. Podemos entender da seguinte maneira, essa hierarquia, né, a gente pode identificar que norma coletiva ou norma individual, elas não podem contrariar os direitos mínimos estabelecidos aí pela CLT e pela Constituição Federal. Também a gente pode entender que a norma coletiva de trabalho, ela junto com o dissídio, com o contrato individual de trabalho, eles podem ter uma relevância na hora de promover mais direitos, mais deveres ali para as relações de trabalho, certo? Então essa relação de trabalho ela pode ser aprimorada com a interferência aí das normas coletivas para aprimorar, melhorar os direitos, melhorar os deveres, certo? Também podemos analisar da seguinte maneira, né? A avaliação, né, sobre o direito trabalhista precisa entender sobre a norma coletiva de trabalho, certo? Aí, para que você fale aí sobre esse direito trabalhista, precisa entender essa norma coletiva de trabalho, tanto de quem está inserido como o empregado ou o empregador, né? Então, quem está inserido aí, empregado ou empregador, nessa norma coletiva de trabalho, precisa aí, né, quando for avaliar esse direito trabalhista, precisa identificar as normas estabelecidas. Então aí seria, nesse caso, um complemento. Bom, essas foram as informações com relação à hierarquia, tá certo? Em breve teremos mais conteúdos relacionados a esse assunto, então fica ligado aí. Se você quiser compartilhar, fique à vontade também comentar e também curtir a página e se inscrever para que a gente esteja mais próximos aí com
compartilhando conteúdo e você recebendo esse conteúdo, então seriam esses os recados, tá certo? Esse foi mais aí um conteúdo do Cidadão Contábil. A gente se fala e até a próxima. Valeu!